Graça e paz, nesta linda manhã de sexta-feira, uma manhã que Deus abençoou. Nós, ao acordarmos por esta manhã, que já começou, sentimos dentro de nós um grande amor, que no decorrer do dia vai nos alimentando com a palavra da verdade, onde que você entendeu que Deus justificou você pela fé, pois pela fé todos encontram essa paz no coração, essa alegria, esse amor e esse perdão. Então você, nesta manhã que me ouve, é um milagre de Deus. Você não precisa de uma campanha de semanas, não precisa de um quarto de libertação, você não precisa de uma vigília, onde você vai passar ali à noite, 7 sextas-feiras ou 14 sexta-feira, porque Deus vai lhe dar uma resposta. A resposta vem da palavra de Deus, que já está dentro de você. Por isso existe hoje o grande profeta dentro de nós, que é o Cristo. Ele foi um grande profeta, o maior de todos é ele. O último profeta debaixo da lei de Moisés foi João Batista, mas só que Deus é Espírito e verdade. Ele mora no nosso coração. Por isso ele não tem princípio de dia e fim de existência, porque ele é um Espírito e aqui está a palavra da verdade que alimenta você e te coloca você no novo céu e nova terra, onde que você está curado, está sarado, no santo nome dele, no Espírito. Abençoado e amado Pai, o nosso corpo de carne, ele sempre vai ter problemas, é de altos e baixos. Então você tem que se acostumar, porque não depende de quem quer, nem de quem corre, mas é Deus que usa de misericórdia para com você e para comigo, que é Romanos 9,16. Mediante essas palavras aqui, eu creio que você vai entender e vai receber o mistério que estava oculto e está no teu coração revelado, para que você entenda esse amor, esse perdão. Graças a Deus. Então, meu amado, aqui em Atos 28, 23, Paulo prega em Roma, porque Paulo ele veio, né? Muitos falavam no livro de Atos, né? Que Paulo era da seita dos fariseus, né? Da seita ele era da seita, no caso, né? De Nazaré, do Nazareno. Mas não, Paulo, ele veio ser cristão quando ele assumiu a graça no coração dele e jogou tudo fora, né? Ele fez tudo como se fosse um esterco para viver o Cristo no coração dele, em amor e em perdão. Então aqui, 28, 23 de Atos. Havendo eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo, na sua própria residência, na residência de Paulo, né? Você vai ler toda a Bíblia, você vai entender que Deus não habita em santo feito humanas, né? Atos 17, 24 e Atos 7, 48, porque libertariam você e eu, faria de nós essa igreja gloriosa, formosa, sem ruga, sem mancha e sem defeito, porque nós somos um espírito aqui já predestinado e eleito e separado para toda e boa obra, como diz Efésios 2,10, pois nós andamos nas obras que Deus preparou para nós, sem ter que fazê-la. Não é ter, é ser. É ser um cristão de verdade. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Então, Paulo estava explicando aqui, né, para eles, que a lei e os profetas terminou na cruz. Ali ficou toda a profecia, né? Você vai ler isso em Lucas 16, 16 e Mateus capítulo 11, 12 em diante. Tudo ali é verdade, para que da cruz para cá, você viesse a crer na justificação pela fé. Nós aqui não colocamos a fé em pauta, tá? A fé é a fé. Aqui colocamos a doutrina, que são várias estranhas, como Paulo fala, Hebreus capítulo 13, versículo 9. Então, a doutrina que nós aqui combatemos, porque tudo é o 7, tudo é o 21, tudo é numerologia. Não, hoje é pela palavra da verdade que libertou você e te liberta. É só você entender e crer que nesta manhã Deus fala ao seu coração. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos, né? Como Tomé foi um deles, ele teve que mostrar a mão para Tomé, ele só creu porque ele viu. João capítulo 20, versículo 26. 25. E havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo, Paulo, estas palavras, bem falou o Espírito Santo aos vossos pais, por intermédio do profeta Isaías.
Isaías profetizou, né, que Paulo viria e ensinaria a graça de Deus. Quando disse, os profetas como Isaías não profetizou que Tiago viria, que Pedro viria, que João viria e ensinasse o Evangelho. Não, o Evangelho é o poder de Deus, onde Deus entregou a Paulo o mistério que estava oculto, mas hoje está no teu coração. 26. Vai a este povo e diz-lhe, dê ouvido e ouvires, e não entendereis, vendo, veres e não percebereis, porque Deus cegou os incrédulos lá atrás, antes da cruz. E hoje, depois da cruz, continuam cegos, porque não estão vendo que a graça, o poder, já está dentro de cada um ser de nós que estamos aqui nesta manhã. 27. Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido. Por que ele falou lá em Mateus 23? Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Por quê? Não ama, não perdoa, não prega o amor, não prega a verdade, não prega a justiça, porque ignoram tudo aquilo que Deus fez na cruz. Romanos 10, 1 ao 4. Tornou endurecido com os ouvidos, ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam, e por mim sejam curados. Então, todos estão curados, porque somos um espírito no corpo de carne. A carne ela vai passar por problemas, dia após dia, mas temos que ser fortes e corajosos. Ele falou, eu venci o mundo, e vocês também vão vencer, porque vocês vão entender que vocês são um espírito aqui predestinado, eleito, e já tem tudo no teu coração, para que você possa ser forte e corajoso, e entender o meu amor e o meu perdão. 28. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada ao gentio, e eles a ouvirão. Porque é que quando, lá no livro de Atos, né, 10, do 12 ao 15 ali, 16, Pedro viu o lençol descer do céu, e aí Pedro falou, eu não vou comer, isso é imundo para mim. Mas Deus falou para Pedro, Pedro, não torne imundo aquilo que eu já purifiquei. Então você e eu estamos purificados. Eu e você não precisamos de uma campanha de libertação, de ir no padre, de ir no pastor, não. De ir no profeta. O profeta já profetizou. Está dentro de você. É o computador desligado. Você ligou o computador, você entendeu a graça e o amor no teu coração. Então aqui, Romanos capítulo 11, versículo 6 diante. E se é pela graça, já não é pelas obras. Porque as obras dali vão levar você a fazer o quê? Campanha, corrente de libertação, vigília, tomar santa ceia, parte judaica, dar o dízimo. Tudo isso aí é obra da lei. Guardar o sábado, tomar água após a oração. Tudo isso aí foram os 613 mandamentos, né? Leis e costumes, que está lá no livro de Deuteronômio. Né? Nós lendo, vamos entender que não são 10 mandamentos. Foram 600. Hoje ficou 2. Amar a Deus sobre as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Então, 7. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu. Mas a eleição, então nós fomos eleitos, que nós conseguimos, pela graça, ser salvo, mediante a fé, não vem de mim nem de você, é um dom dele que te deu a salvação. 2:8 de Efésios. O alcançou, e mais foram endurecidos. 8. Como está escrito, Deus lhe deu espírito de entorpecimento, tá? Cegou os olhos para não ver, e ouvidos para não ouvir. Até o dia de hoje, depois da cruz, continua esse entorpecimento, né? Da mente cauterizada, onde o pastor engessou a mente do crente, e ele ficou preso a um pastor, e não entendeu até agora. Gálatas capítulo 4, 21, o filho da livre é Isaac, e da escrava é Ismael. Sem entender a lei e a graça, você fica preso a um quartel, né? Quartel lá, segundo a carne, de soldado, e quartel segundo a igreja dos homens hoje, que prende as pessoas lá, e fica brincando com elas, né? Então, a palavra de Deus não é brincadeira, é verdade. Ele falou, não faça da minha casa de negócio, porque eu vou fazer de vocês casa de oração. Esse é o grande amor que nós temos em nós, e o grande perdão. Como está escrito, 8. Deu-lhe Deus espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi, torne-se-lhe a mesa em laço e armadilha em tropeço e punição. Então eles são punidos por quê? Porque não entenderam a graça, não receberam a revelação. Por isso que lá em Jeremias 5, 26, né? O passarinheiro prende e o passarinho na gaiola.
e o pastor prende na igreja. Então, lá no final do texto e contexto, você vai ouvir que Deus fala que eles gostam dessas coisas. Por quê? Não abrir o coração para a verdade, como você vai ler, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, do 7 em diante, quando aqui nós chamamos a verdade. As pessoas preferem buscar um profeta, buscar um padre, buscar um pastor, buscar um apóstolo, onde ali ele vai tomar água após a oração e vai receber ali, né, uma oração do pastor, sendo que a oração de quem está indo lá é tão forte como a do pastor. A minha oração é tão forte quanto a sua, só que você tem que crer nessa oração e determinar que você tem esse amor dentro de você e tem esse perdão. 10. Escureçam-lhes os olhos, para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Então fica para sempre sem ver. Aquele paralítico, 38 anos ali no tanque de Betesda. João capítulo 5, versículo 8. Queres? Ele perguntou, quer ser curado? Levanta e você anda. Ele levantou e andou, porque não tinha um anjo que colocasse ele na água. Você às vezes está doente 10 anos na igreja pentecostal ou tradicional. 15 anos, como eu tive também. Hoje eu me libertei, graças ao meu Pai, o meu Deus, que me libertou das garras dos homens maus e perversos, como fala 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Então, se você não entender isso, vai ficar na mão do homem, fazendo muitas coisas que Deus não mandou fazer. E aqui, abrindo um adendo aqui, né? O abençoado irmão, né, que nós temos aí, uns abençoados irmãos que nós amamos tanto, mais que, sem a graça no coração, vão fazer vigília. 7 semanas, 7 sexta-feira, tu vê que o 7 está dentro da numerologia. Que o de sexta-feira é 7. Então a macumba virou dentro da igreja evangélica, porque Deus falou, eu não habito em santuário feito de mãos humanas, para habitar no teu coração. Então você não precisa ir lá ouvir o profeta, ouvir a bênção de Deus para com você. Ele já te abençoou. Porque os da fé, 3:9 de Gálatas, são abençoados com o crente Abraão, e ele te deu esse amor, e te deu esse perdão. Então a fé é a certeza que você espera. É a convicção de fato que você não vê, você crê. Eu, toda vez que ouço Deus falar, eu logo começo a me alegrar ao ouvir a voz do meu Senhor. Eu sinto muita alegria desse verdadeiro amor. Mais uma vez aqui, pela manhã, essa alegria no meu coração, ao saber que Deus me deu o seu amor e o seu perdão. Se você me perguntar como eu estou, vivo reinando em vida, em amor, debaixo desta linda graça maravilhosa que o meu Deus me ensinou. Mais uma vez aqui, nessa manhã tão linda de amor, ao saber que Cristo me abençoou, já nesse lindo entardecer, já está prestes ao anoitecer, eu continuo feliz ao saber que enquanto eu durmo, Deus vela por mim. Mais uma vez aqui, nessa manhã tão linda de amor, ao saber que Deus me abençoou. As pessoas, irmão, não entendem, né, como está escrito. Gálatas 9:3-10, os da fé é que são abençoados aquele Abraão. Deus já abençoou. Mas os das obras da lei estão debaixo de maldição. Por quê? A gente vai falar com eles, né, que a vigília é desnecessária, é barulho, é confusão. Eles aí dizem assim, mas o carnaval está aí, o pagode está aí, né, e vocês não falam nada. Então, quando é a igreja, tem que respeitar o sono do vizinho, né? Não fazer barulho, porque se há amor, se há perdão naquele coração, ele sabe que a vigília durante a noite toda é um erro. Então, depois de 10 horas, 11 horas da noite, tem que ter silêncio, né? Então, se eu sou um cristão, eu tenho que repreender, né? Eu não gosto de carnaval,
eu não gosto de pagode, eu não gosto de vigília, eu não gosto, né? Essas coisas aqui mexem com a carne, né? Porque a carne, ela está morta. O espírito está vivo. Então, onde é o espírito do Senhor, há liberdade. Então, não tem confusão. Tem mansidão, domínio próprio, paciência, amor e perdão. Não barulho, nem confusão, nem gritaria. Por quê? Deus habita no silêncio. Quando Elias foi ameaçado por uma mulher, ele foi, se escondeu. E ali bateu um vento, um cicio, né? Um vento tranquilo. Ali estava o Espírito Santo de Deus. Não tinha barulho. Quando veio o barulho, o terremoto, aquilo acontecendo lá com Elias. Deus não estava no terremoto. Deus estava no coração de Elias. Deus falou, sai daí, porque você não deve ficar aí, porque aqui o Espírito Santo habita em você. Hoje aqui, depois da cruz, habita em nós, para nós ficarmos aqui felizes, contentes em toda e qualquer situação. Eu hoje posso compreender que tudo mudou para mim. Foi o Evangelho de verdade revelado em mim. Um mar tão agitado que não me deixava ver que o Cristo habitava dentro do meu ser. Eu senti uma luz de Deus brilhar dentro de mim. Eu morri para o mundo para ser mais feliz. A minha casa está plantada sobre a rocha, foi assim que Deus falou. Hoje não tem mais pranto, não tem mais dor. Agora eu vivo novo céu, nova terra com o Senhor. Um profeta dedicado em graça e amor. Ele veio e perdoou todo aquele que crê. Agora ele vive dentro de mim e dentro de você. Então essas letras, abençoa Deus, condiz com a graça de Deus. Quando eu vou louvar o Senhor, quando eu louvava lá atrás, de 20 anos para trás, renova-me, Senhor Jesus, põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração, então depende de Cristo. Ele transformou meu coração. Você renovou meu coração. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2, porque o culto é racional. Então essas letras para mim ficaram para trás, porque a graça me foi revelada, onde aqui existe o amor e perdão. E tudo ele fez por mim, para que hoje eu aprendesse o evangelho assim, né? Como vão pregar se não há quem pregue? Aqui eu sempre falo Romanos 10, do 12 em diante. Então Deus tem que enviar as pessoas para pregar a graça, o amor e o perdão já deu no coração. Sem precisar de nada, de um pastor segundo a carne, de um padre, de um profeta ou de um apóstolo, porque Deus é o nosso profeta, nosso provedor, ele já proveu para nós. Eu não quero ter, eu quero ser um cristão de verdade, aprendendo o amor no meu coração e amando cada vez mais aqueles que necessitam ser amados pelo Pai e aprender de mim, de Deus, que eu sou manso e humilde de coração. Como falou Mateus 11, 28, 29. Vinde a mim você que está cansado e sobrecarregada, que eu te aliviarei. E ele já te aliviou, já colocou sentada no reino do Filho do seu amor. Colossenses 1:13. Entenda e receba que você é feliz em toda qualquer situação. Graças a Deus.